Bom, então como a gente estava falando, né, aqui tem que a gente chama de esboço, né, da estrutura geológica do Brasil. Então nós vimos aqui no slide anterior que o Brasil só apresenta dois tipos de formação de estruturas geológicas, né? Os escudos cristalinos, ou chamados de crátons, ou maciços antigos. Maciços antigos por quê, professor? Porque, como o próprio nome diz, se formaram há bilhões de anos atrás. A maior parte do território brasileiro é um território que se formou há aproximadamente 2,6 bilhões de anos atrás, lá no período pré-cambriano, né? Então, quem quiser tirar mais dúvida, pega a escala geológica de tempo e dá uma olhada em que momento se situa o pré-cambriano. É aproximadamente 2,5, 2,6 bilhões de anos atrás. Então, todo o território brasileiro é muito antigo, geologicamente falando. Tá? Por isso que nós não temos grandes altitudes, nós não temos grandes montanhas, grandes picos, né? O maior pico, o pico culminante do Brasil é o Pico da Neblina. Então, nós, diferente de outros países aqui da América do Sul, nós não temos grandes altitudes. É só pensar e lembrar em países como a Bolívia, como o Peru, como o Chile, que tem, né, elevadas altitudes aí, devido à proximidade com a zona de borda das placas, onde ocorrem os dobramentos modernos. Então, no Brasil, nós temos o território dividido em praticamente, né, ou unicamente, duas grandes estruturas geológicas. Aqui nesse esboço, essa parte aqui com o número 1, um salmão, né, meio achurado, nós vamos ter aí os escudos cristalinos, e nessa parte em branco, né, com o número 1 e número 2, melhor dizendo aqui, que eu também não tinha falado, nós temos as bacias sedimentares, né? Então, tudo isso que está em branco nesse mapa são áreas de bacias sedimentares, ou seja, áreas mais baixas, geralmente próximas a leitos de grandes rios, ou próximas também à costa, né, ao oceano, e a outra parte em rosa são os escudos cristalinos. Essa imagem ela mostra, né, detalhadamente aí por números e letras, os nomes de cada bacia sedimentar e de cada escudo cristalino, ou embasamento cristalino, como está sendo chamado aqui, que é a mesma coisa. Tá? Outra imagem legal também, um pouco mais simples, mais colorida, mostra aqui em amarelo os escudos cristalinos e em verde as bacias sedimentares existentes no Brasil. Então, para a gente começar o nosso entendimento, falar um pouco sobre os escudos cristalinos, né? Os escudos cristalinos foram gerados aí há milhões, né, de anos atrás. São os primeiros núcleos de rocha a se solidificarem desde o início da formação da crosta. Então, o território brasileiro, como eu falei há pouco, ele é muito antigo, ele se formou, a grande parte dele há mais de 2 bilhões de anos, 2,5, 2,6 bilhões de anos atrás. Então, os primeiros núcleos de rocha vulcânica, né, ou rocha magmática, que é aquela rocha formada pelo processo de solidificação do magma, resfriamento do magma, tanto na superfície quanto na subsuperfície, né, abaixo da superfície, são os núcleos primeiros, né, de rocha. Então, todo o escudo cristalino brasileiro, ele data de um período em que as grandes atividades vulcânicas ainda ocorriam aqui no nosso território. Nós tínhamos vulcões em constante erupção, muito magma se esfriando e formando núcleos rochosos. Então, os escudos mais antigos, né, eles se formaram no Arquezoico, entre 3,85 bilhões e 2,5 bilhões de anos atrás, ou seja, muito antigo, né, constituído por rochas magmáticas intrusivas. Para quem não lembra do ciclo das rochas do ano passado, o ciclo das rochas, rocha magmática, aquela formada pelo resfriamento do magma, intrusiva, são aquelas rochas que são formadas, né, na subsuperfície, através do que a gente chama de processo de intrusão. O magma tenta vir até a superfície, mas se resfria antes de chegar aqui. Quando o magma se resfria já na superfície, ele vai dar origem a outro tipo de rocha, que são as rochas chamadas de rochas extrusivas, né? Isso é só um lembrete lá do ciclo das rochas que vocês estudaram também o ano passado. Então, grande quantidade aqui de rochas intrusivas, como os granitos, né? muito granito, que é aquele composto de feldspato, quartzo e mica, das rochas mais comuns no Brasil, e as rochas metamórficas, né? Só lembrando do ciclo das rochas também, nós temos 3 grandes grupos: rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Então, cada uma delas com um processo de formação diferente.
Então, no Brasil, grande presença de granitos e guinais, né? Os guinais são metamorfismos dos granitos, é o granito transformado. Esse material é sujeito aí à erosão desde o pré-cambriano, né, 2,5 bilhões de anos, e equivalem a 32% da área dos escudos cristalinos. Os 4% restantes, né, dos 36%, como nós vimos no slide anterior, se formaram no Proterozoico, entre 2,5 bilhões e 542 milhões de anos atrás, e são principalmente rochas metamórficas. As rochas metamórficas, para quem não lembra, as rochas que passaram por processo de metamorfismo, de transformação, devido à alta temperatura e alta pressão, né, das camadas superiores nas rochas inferiores. Então, isso é o famoso processo de metamorfismo, que transforma a estrutura físico-química da rocha, mudando, como por exemplo falamos agora, um granito para um guinais. Tá? Isso aí é estudo do primeiro ano, ciclo das rochas. Quem tiver dúvida, volta no conteúdo do primeiro ano, que com certeza vai tirar essa dúvida facinho.